Você faria qualquer coisa para emagrecer antes do casamento? Alguns noivos dos Estados Unidos, sim, viu? Muitas estão apostando numa dieta feita por sonda. Já pensou? Meio louco, né? Aqui no TPM a gente sempre debate sobre temas da atualidade. E um assunto que está dando o que falar é a lei anti-gay dos Estados Unidos. E é isso que a gente também vai discutir no programa de hoje. E buscando potencializar os resultados das atividades físicas, algumas mulheres começaram a praticá-las usando corpetes. Aquela espécie de cinta para musculação, acho que você já viu aí nas redes sociais, né? Diz que ela ajudaria a deixar a cintura mais fina durante a prática de exercícios e também melhorar outros quesitos do corpo. Mas será que isso funciona mesmo? Bom, tudo isso a gente discute agora, aqui no TPM. Fica com a gente. Olá, seja bem-vindo ao TPM, muito bom ter você conosco. Eu, Juliana, doutor Estevão, temos sempre um prazer de receber todo mundo em casa, não é verdade? É sempre uma alegria. Muito bom. Principalmente porque a gente faz o programa, né, Ju, com sugestão que o pessoal que está de casa manda, né? Exatamente. É São ótimo. Fatos sempre destaque na mídia, né? A gente está sempre discutindo seja aqui. de que assunto for. E um dos destaques até que mandaram, porque queriam tirar algumas dúvidas com o doutor Estevão, é sobre uma nova dieta para emagrecer. Porque a gente já viu, né, doutor Estevão, que tem gente que faz de tudo. Inclusive, vez ou outra, o TPM discute alguma dieta, porque é importante mesmo. A gente sabe dos riscos que estão envolvidos em fazer uma dieta sem um acompanhamento médico, apenas olhando por redes sociais ou em revistas, não é verdade? E tem uma dieta agora que está chamando a atenção, principalmente porque noivas estão usando. Por que noivas? Porque elas têm uma pressa, né? Para emagrecer, porque tem um dia, né? Tem aquela data limite. E tem noivas, principalmente, que tá fazendo uso desse novo tipo de dieta, que é o uso de sondas, doutor Estevão. E eu fiquei assim um pouco surpresa, porque, gente, você fazer umas restrições alimentares é uma coisa, mas você passar para um método invasivo, aí já é outra coisa, assim. É invasivo, doutor Estevão? Conta. É invasivo a partir do momento que você introduz uma sonda, né, para alimentar uma pessoa rígida. A sonda, ela é uma via de alimentação em pacientes que estão internados em CTI, pacientes que têm certas dificuldades de deglutição, pacientes acamados de maneira crônica, idosos, etc. e tal. Esse método, que seria a introdução de uma sonda pelo nariz, que vai até o estômago e serve como via de alimentação. Você administra a alimentação pela sonda. Uma sonda é uma dieta de aproximadamente 900 calorias e faz geralmente esse período de tratamento dura em torno de mais ou menos 10 dias, com uma perspectiva de peso de 10 quilos, seria 1 quilo por mês. É uma dieta. Eu não estou entendendo. Se vai para o estômago, por que a pessoa não come? Então, mas é uma dieta controversa porque é o seguinte: você deixa de utilizar a mastigação, a deglutição. Você faz a dieta, é uma dieta líquida. A pessoa vai emagrecer por conta disso? Vai emagrecer porque a dieta é de baixa caloria, 800 calorias por dia, e o paciente se compromete a não comer nada, né? Ele fica absolutamente, ele não vai impossibilitado de comer. Ele vai se alimentar pela sonda, a quantidade de calorias, que seria 900. Essas 900 calorias não podem 800. ser mastigadas? Assim, qual a diferença para a pessoa perder peso? Tem diferença a mastigação para uma pessoa perder peso? Pelo que eu entendi, né, Tá. é mais pelo comprometimento da pessoa em realizar a dieta só comendo os alimentos da sonda. Óbvio, se ela for comer a parte, ela vai conseguir comer a mais, gente acaba entendeu? colocando um pouquinho mais. Então, quer dizer, ela com uma sonda e a dieta. Então, aquilo ali, ele promete aproximadamente uma perda de 10 quilos em 10 dias. Gente, A confusão é todo o seguinte, porque é um método invasivo, assim como também o balão. O balão, quando você coloca no estômago, é um método invasivo também, mas você não vê o balão. Você sente o balão inflado, mas você não vê. Então, tem a questão estética, você andando na rua durante 10 dias... a sonda fica lá fixa? É uma sonda fixa com um coletor para captar o suco gástrico, né? Então, quer dizer, você tem essa questão estética de mobilidade, etc. Mas, assim, é bastante controverso. Entretanto, promete emagrecer 10 quilos. Por isso que é utilizado pelas noivas, né? Para entrar no vestido, etc. Então, é controverso. Você não acha, Estevão, que as pessoas estão muito preguiçosas
digamos assim. Não sei se é a palavra certa, Sempre. mas eu acho Tão que muito tá todo louca. mundo querendo um resultado muito rápido. É mas isso. pra mim é meio loucura já, extremo. Porque eu sou da época, eu tenho uma prima que ela também noiva, louca pra emagrecer, ela comprou um vestido bem abaixo do peso dela, porque na cabeça dela ela tinha que entrar naquele vestido. E deu certo, mas depois ela engordou. Mas foi uma solução. Eu acho uma solução tão drástica, porque quando assim. fala em sonda, me vem logo o pessoal que tá debilitado, tá saindo do Exatamente, hospital, tá com Choca, algum né? problema. Choca. É chocante. Principalmente porque você vê a sonda, você vê o coletor. Isso. Então isso choca muito. E assim, como você estava falando, as pessoas elas estão atrás sempre de uma maneira mais fácil de atingir o seu objetivo. O peso é uma delas. Se você está predisposto realmente em mudar, então tudo bem que emagreça rápido, contanto que você mude seus hábitos. Você mudou os hábitos, então tudo bem. Agora, se você pensa em emagrecer e sempre ter aquele meio como uma fonte de manter-se magra, aí é complicado. Porque se você não muda o seu hábito, não vai adiantar você emagrecer 10, 20 quilos em um período de tempo curto, se você não vai ter a consciência de que vai ter que mudar. Você chegou àquilo por hábitos errados. Você vai consertar e utilizar um método de emagrecimento rápido num período de tempo curto, ok. Mas e depois? Isso serve para cirurgia bariátrica, isso serve para a colocação do balão, isso serve para a utilização de medicamentos para obesidade. Quer dizer, você está dando uma chance dele atingir o peso que ele quer num período de tempo curto, porque muitos deles são ansiosos, então eles não conseguem, por exemplo, passar um mês e emagrecer 2, 3 quilos. Eles querem mais, eles querem sentir aquilo mais rápido, a roupa ficando mais folgada, eles gostam de sentir isso. Agora, e depois? Gente, o Se prazer você- de comer também, né? Exatamente. Tem o prazer. É, Você perde o prazer de fica? comer, você perde a mastigação, você não consegue mais Sentar-se mastigar. à mesa porque com a eu acho que a gente tem família ou com os amigos, essa né? necessidade, né, De mastigar, de glúten, você não vai perder. Ela não Durante vai esse ficar período. debilitada, Pode, coitada, a sim, noiva vai depende desmaiar da no dieta que altar. você... Uma dieta de 800 calorias... É deve muito ter restritiva, né? Exatamente. A gente estava vendo, diz que nessa sonda se recebe um suplemento à base de água, proteína e gordura, que fornece, como o doutor Estevão falou, 800 calorias por dia. Sei que apesar de estranho, parece que o método funciona. Como o doutor Estevão está falando. E especialistas de uma clínica na Flórida dizem que a dieta por sonda pode eliminar até 10 quilos em 10 dias. Ou seja, tudo que o doutor Estevão está falando está confirmado, tá? E não é preciso ficar internada, ele já falou também, para fazer a dieta. Mas tem que carregar a bolsa de sonda para todos os lugares. Tipo, ela vira sua best friend. 24 horas por dia, né? Tem gente que tem uma Chanel, tem gente que tem uma sonda, né? Nova Aí moda. cada qual o seu, cada qual. Bom, o canal se conecta com o estômago pelo nariz. E só deve ser desconectado durante o banho, né? No momento da higiene. Não, você desconecta a conexão com a bolsa. Tá. Mas a sonda continua. Você não tira. Não tira e depois põe. coloca, Gente. não. A sonda fica... Só na bolsa, a mas bolsa você tá sai lá o tempo com todo. Doutor Estevão, esse método tá em moda, não sei, é tendência Não, tem- nos Estados Unidos. Então, Você acha que tem algumas clínicas em São As Paulo... Kardashians fizeram, porque tudo é Tudo é Kardashian, é. Se elas fizeram, tá na Tudo moda, é né? delas. Em São Paulo tem algumas clínicas que já fazem. Sério? Certo? Aqui em João Pessoa eu não conheço nenhuma que faz. Mas, Eu assim, achava nos que era uma Estados- coisa ainda só nos Estados Unidos. Não, aqui tem se no faz. Brasil sim. Tem umas que eu consultei, se eu não me engano, tem umas 3 ou 4 que Gente. faziam isso. São não conheço até ninguém que 10 fez o quilos método. em 10 dias, É né? isso. É muito rápido. Agora eu fico pensando, a gente já está com o tempo esgotado. Emagrecer, na minha cabeça, é uma reeducação, Exatamente. não é? Aí você emagrece 10 quilos em 10 dias. E depois? Mas é isso que a gente estava discutindo agora, que eu estava falando. Se o paciente ele se predispõe a mudar, então você consegue adaptar. Você sai de uma dieta de 800, vai para uma de 1.000, 1.200 e Você vai aprende a adaptando comer. aquela, vai ajustando, adequando o paciente, a dieta ao paciente e substituindo aqueles hábitos ruins que ele tinha por outros mais saudáveis, para ele conseguir manter, ou então subir pouco, ou então manter-se num nível que ele realmente queira. Tá. Vamos pro intervalo agora? Vamos. É polêmica, a gente vai trazendo os temas polêmicos mesmo, tá? O que é polêmico, a gente discute no A TPM, gente né? escute e ouve a palavra de um especialista, né? Pra você não ir chegando em casa, pegando um canudo e enfiando. Não dá certo. Gente, daqui a pouquinho a gente volta com outro tema polêmico, viu? Que também aconteceu lá nos Estados Unidos, é o que está sendo intitulado de lei anti-gay. Você já deve ter visto na mídia por aí, né? Mas se não viu, a gente explica tudinho aqui no próximo bloco. Sai daí não.
TPM está de volta e você sabe, se tem um assunto que está sendo polêmico e está sendo muito discutido na mídia, claro, a gente traz para aqui para discutir com vocês. Até um assunto que é super sério, mas está dando uma polêmica danada lá nos Estados Unidos também. O governador do estado do Mississippi, que fica no sul dos Estados Unidos, assinou uma lei que permite aos proprietários de estabelecimentos comerciais e aos funcionários públicos recusar atendimento a casais homossexuais com base em suas crenças religiosas. O governador republicano Phil Bryant explicou em comunicado que assinou a lei para proteger as crenças religiosas e as convicções morais de indivíduos, organizações e associações privadas de ações discriminatórias por parte do governo estadual e suas dependências políticas. A chamada Lei de Proteção da Liberdade de Consciência da Discriminação Governamental foi duramente criticada pelas associações de gays, lésbicas, bissexuais e transexuais, e também por estabelecimentos comerciais locais e pelo Conselho Econômico do Mississippi. Outros estados dos Estados Unidos também se declararam contra. Muitos artistas famosos, a gente vai debater isso ainda aqui nesse bloco, se recusaram a fazer shows e outros fizeram shows e colocaram os seus cachês à disposição de comunidades contrárias para trabalhar contra essa lei. Enfim, é um assunto muito polêmico, né? E aqui no Brasil também, essa semana, a gente está falando sobre essa lei anti-gay, né, que foi intitulada. Um outro assunto também que deu muito assunto foi a declaração da Patrícia Abravanel. Ah, sim, a gente vai discutir, mas vamos ver a questão dos Estados Unidos. Gente, eu fiquei assim, antes de ler sobre a lei, né? Eu primeiro vi assim, fulano de tal, artista tal, cancela seu show no Mississippi. Fulano de tal, cancela seu show na Carolina do Norte. Gente, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Que é tanta ameaça terrorista. Juro a você, porque assim, a gente vai vendo só as manchetezinhas nos sites, né? Gente, quando eu fui ler, aí eu vi que todos os cancelamentos, tinham a ver com essa lei que foi aprovada não só no Mississippi, mas em outros estados norte-americanos, né? Que falam que é para defender as crenças religiosas. E eu fiquei tão chocada, porque, tipo, defender, né? Se a gente for prestar atenção, os Estados Unidos, ele se mostra ao mundo muito liberal. Sim, mas são as extremidades, o lado leste e o oeste. O centro-americano é tão conservador quanto uma cidade do interior ultra mega conservadora. Então eles querem manter aquela tradição de ser conservador. Então por isso que a gente vê essas aberrações, né, que não são aceitadas pelos estados das extremidades, do leste e do oeste. Porque recebem o maior número de turistas, tem uma miscigenação muito grande daquelas extremidades. Leis dessa natureza, elas nunca vão ser aprovadas nesses estados, como da Califórnia, estado de Nova York, Washington, tanto DC quanto do lado oeste. Então, é complexo isso lá. Sim, é um absurdo, em pleno século XXI, tipos de leis discriminatórias dessa natureza. Como é que a gente vai fazer? Como é que tem que ser feito? E a liberdade como os artistas falam, boicote, né? Tá entendendo? Boicote e as organizações. Triste, assim, você vê a política que está para atender toda uma coletividade, não interessa o país onde está inserido, mas pelo menos só os países que derivaram do direito romano, né? Se tende a atender toda uma coletividade. Então, quando você vê uma lei dessa, que é discriminatória, que não fala pela coletividade em geral, né? Mas fala sobre uma parcela preconceituosa, falso moralista, né? Exatamente. É triste de ver. A gente não vê a política realmente agindo com o intuito que ela tem, né? Que é em prol da coletividade, do bem da coletividade. Isso aí para mim não é bem. E é bom a gente deixar claro assim que é muito complicado a gente discutir as leis lá, porque difere do nosso direito aqui, com certeza, né? Apesar de ter a derivação do direito romano, tudo. Mas lá, por exemplo, os estados, eles podem legislar propriamente, né? Por isso que a gente vê que tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem. Exato. Aqui no Brasil, diferente não. É daqui. tudo... A gente tem que ficar sem se chocar com a nossa Constituição Federal e com as outras leis ordinárias federais, né? Tem um Código Penal, os estados eles não podem legislar a matéria de Código Penal, nem de Código de Trânsito. Nos Estados Unidos é diferente, então por isso que a gente vê essa questão, cada
Estado tratando de uma forma. E o Estevão bem falou, é isso, remete à realidade de cada Estado, né? Tem os estados, por exemplo, o sul e o norte, a gente vê uma diferença grande, né? Que foram regiões que lidaram diferente na época da escravidão, na época das revoluções, não sei o quê. Isso ainda é muito gritante lá, né? O racismo em alguns estados é muito gritante e essa homofobia também é muito gritante. Só que é muito triste a gente ver isso. Estevão bem falou, né? Um país que prega tanto liberalismo, a liberdade individual, o direito do povo. Que tem um presidente negro, né? Exatamente, que quebrou paradigmas, que é referência hoje por ser um país desenvolvido, né? A gente vê que muita coisa do estilo de ser brasileiro a gente traz dos Estados Unidos, né? E choca porque hoje, como o Estevão muito bem falou, pleno século XXI, onde diversas pessoas estão aí sofrendo, estão indo à rua em busca de seus direitos e vem um Estado e determina uma lei dessa. Isso. É chocante, né? Uma coisa a gente vê alguém que defenda isso ou aquilo é uma coisa, mas você vê um governador de estado, uma pessoa que está para atender a coletividade, fazer uma lei discriminatória, é muito triste de se ver. Como a Amanda falou, quando você vê uma pessoa, um indivíduo, ele obtendo sua opinião num grupo de amigos, ok. Mas quando você quando você é uma pessoa pública, tem um papel na sociedade, por ser uma pessoa pública, usar um meio de comunicação, já entrando na questão de Patrícia Bravanel, se manifestar como ela se manifestou, é uma coisa assim, é gritante, é um motivo de repúdia da sociedade, porque ela tem um papel ali numa rede pública que é foi concedida ao pai dela, não é do pai dela, na qual tem que manifestar num país em que a TV faz parte da educação, já que Você entrou governo, agora na questão da Patrícia Bravanel, isso, né? entrando pegando o gancho nesse sentido. Em que num país em que a televisão tem um papel na educação, já que o Estado ele não dá uma educação digna e de qualidade à população, então ela vem numa rede pública esse é o problema. Manifestar uma ideia dela num horário nobre, um programa de alta audiência é complicado. Então ela tem que assumir todos os problemas que vieram seguindo E tá certo, porque assim, todo mundo tem direito a ter sua opinião. Claro. E não vale a pena dizer que foi mal interpretada, não, que foi muito bem interpretada. Foi. Se você voltar a fita, é tanto que a emissora ela tá tentando tirar do ar das mídias sociais o vídeo. E ela não está comparecendo, está cancelando todas as entrevistas dela, né? Então não tem como ela dizer que foi um equívoco, foi mal interpretada. Tá ali bem claro. Sou contra, etc e tal. Se você voltar a fita e vir, quer dizer, por mais que você tente amenizar, ela se mostrou homofóbica. Então ela tem que arcar com isso. E outra coisa, a emissora que ela trabalha, né, é uma emissora que tem como slogan ser uma emissora da família. Exato. Então tudo bem que ela tem, daqui a pouco a gente vai ler essa nota que está circulando aí nas redes sociais, vocês estão vendo aí, mas ela é uma formadora de opinião. Não, ela tem as famílias, as atuais famílias brasileiras tem gays. Exatamente. Essa é a nossa realidade. E ela é de uma família evangélica, mas ela tem a opinião dela, a gente opina, mas a gente respeita. Mas ela tem que garota respeitar. Propaganda de uma marca de cosmético que assim, que homossexuais podem comprar. É verdade. Que tem, como é que vai ficar? Mostrando que a garota propaganda deles fala um absurdo desse. Pois acho que passou na tela a declaração que ela deu, postou dessa polêmica, acho que vocês conseguiram ver, né? E ela se mostra completamente contraditória. Ela disse que ela não é contra o homossexualismo, mas não considera normal. Quer dizer, se uma coisa não é normal, é anormal, então tá errado. Então como é que você pode dizer que é a favor? Foi infeliz, como você falou. Uma coisa a gente ter a nossa opinião pessoal, outra coisa é você ser formador de opinião e exteriorizar isso, influenciando a gente tem como comunicólogo, né, um poder muito grande de utilizar isso aqui.
Então, qualquer coisa que a gente está falando vai ser interpretado por cada pessoa que está em casa. Então, eu estou falando, Estevão vai interpretar de um jeito, Amanda vai interpretar de outro. E a gente tem que ter muito cuidado no que a gente está falando, porque pode acontecer isso aí. Ela falou, depois emitiu essa nota aí, dizendo que não é contra, mas que não aceita. Aí fica uma coisa muito contraditória, dá espaço para todas as pessoas interpretarem da forma que quiserem, e acontece isso aí. Ela está nesse momento em off, porque sabe que para a imagem dela, para a imagem da empresa do pai dela também não foi nada tudo que ela representa, né, por trás, né? Uma rede de cosméticos, etc. E você vê que se compromete, né, muito. Pois é. E a gente vai dar um intervalo agora, infelizmente, ainda hoje a gente está se deparando com casos desse tipo, mas a gente espera que mais na frente a gente não dê mais notícias como essa, né? Próximo bloco a gente volta, doutor Estevão, mais uma vez traz um tema aqui pra gente discutir. Você já deve ter visto alguma famosa ou alguma blogueira fitness com aquela cinta na academia. Tá uma febre e doutor Estevão vai tirar todas essas dúvidas se aquilo realmente funciona daqui a pouquinho. Tá uma febre, inclusive eu fui lá comprar. Paula Oliveira, Mariana Ximenes, Mariana Rios, essas são apenas algumas famosas que estão circulando nas redes sociais, fazendo uso da chamada cinta fitness. Ela é bem bonitinha, gente, tem de todas as cores, foge daquele tradicional bege que a gente encontrava, né? Resumindo, é a cinta modeladora, só que agora ganhou uma roupagem toda diferente e virou fashion, né? E tá sendo uma febre, porque diz que remodela o corpo, a pessoa ganha cintura, perde gordura e, meu Deus do céu, vira uma loucura. Parece, assim, tipo, quero 10 dessa já, né? Se faz tudo isso, quero já. Mas, gente, parece que ela não faz isso não. E pelo contrário, é perigoso o seu uso, sabia, né, Juliana? Com certeza. É verdade. E é engraçado. Mas você fica... Chega a ser engraçado, né? Porque como que as pessoas usam o que tá na moda sem ir atrás. Não, né? Tá na moda, eu ouvi falar que a cinta modeladora, você malhando com ela, vai ficar com a cintura assim, como se fosse um milagre. Aí no outro dia tá todo mundo, como a Amanda falou, cada um com uma roupa, porque hoje ir pra academia é igual quando a vovó arruma o neto, né? Tá todo mundo bem arrumadinho, tem que ir pra academia todo combinando. Mas o negócio é mais sério do que a gente pensa. O princípio básico para você praticar atividade física são roupas confortáveis, é verdade, que antitranspirantes, né? Que ela pode transpirar por você. Aí você coloca um absurdo desse que aperta, que dificulta a sua respiração, quer dizer, você não tem um desenvolvimento, não tem um desempenho como deveria ter se não tivesse um agente comprimindo o seu pulmão e obstruindo a sua respiração. Quer dizer, sua respiração não vai ser adequada, a oxigenação dos tecidos não vai ser adequada, então a troca metabólica vai estar comprometida. Como uma coisa dessa vai ser bem a saúde? Porque uma blogueira fitness colocou. Como eu sempre falo aqui, tem coisas que são palhaçadas, que o pessoal gosta de ser enganado, né? Eu acho que até é um assunto pra gente trazer também, porque hoje eu vejo tanto absurdo nas redes sociais, as pessoas postam umas posições, aquelas máquinas de academia que são tradicionais, as pessoas fazendo de ponta cabeça, são coisas que a gente não é especialista, mas a gente vê que aquilo não está certo. É porque hoje há uma necessidade muito grande de criações. Você tem que reinventar alguma coisa para você ser único e especial naquilo. Então a atividade física virou, como você falou, Juliana, inúmeras posições em máquinas que são desempenhadas para outro tipo de posições, que criam para ser o diferencial de algum profissional que fala, não, vai ser usado assim porque isso aqui é uma coisa que eu estou inventando que dá certo. Pô, é que você querer reinventar o que já foi inventado. A roda. Reinventar a roda. É incrível, tem gente que cai nessa onda. Cai. Pratica, divulga e ainda faz selfie fazendo exercício errado. Amanda quase caiu. É engraçado. Gente, a história é engraçada. Porque vendo a cinta, você pensa o que cinta realmente modela. Realmente, quando você tá com ela modela. Mas o que é que eu pensava? É aquela lei do uso. Quanto mais você usar, vai chegar um tempo que seu corpo vai pegar aquele formato. Só que aí, depois eu conto como é que eu concluí que isso não era verdade, depois de conversar com o doutor Estevão. Eu fiz, gente,
E ela diz, a propaganda dela é que ela melhora a atividade física. Já o doutor Estevam está falando que não, que piora, né? Porque seu corpo não vai ter a circulação É você boa, usar a respiração boa. fisiologia a favor Eu sei que eu da vi, saúde. aí diz que você usa continuamente e que depois seu corpo vai se adaptar àquele formato. Eu fiz, eu quero e fui na loja comprar. E quando eu cheguei na loja, quando eu já tava assim na mão, botei em mim, fiquei com sentido, fiquei maravilhosa. Eu fiz, vamos pagar. Aí a mulher, olha, mas você tem que ter uns cuidados com ela. Umas recomendações. Umas recomendações. Básicas. Gente, as recomendações, se fosse pra escrever no papel, ia cair assim, ó, no papel. Aí tinha, olha, toda vez que usar, você tem que lavar, não pode ser qualquer sabonete, tem que ser um sabonete especial que você compra pela bagatela de R$30, um potinho desse tamanho. Depois você seca e quando seca, imediatamente você bota no congelador. Depois do congelador, quando você for usar, você tira só 5 minutos antes, depois você bota em você, depois você... Eu fiz, desiste. Cansei. Perdeu todos os quilos que você ia perder. Gente, eu sou uma mulher moderna, alô? Eu boto tudo na precisa de máquina, não, mas praticidade. não pode botar em máquina, Aí nem você lavar coloca no na congelador mão. junto com a comida Eu que você vai comer no outro dia. Tipo isso. Eu fiz, gente, eu não perco mais lavando coisa na mão. Resumindo, eu não levei. E foi uma maravilha, porque depois... E não é barata não, viu? Ela custa R$160, 170, nessa faixa assim. E conversando, eu fiz, teve aquela cinta funcionando, ele fez, pelo amor de Deus, não. Aí eu fui ler. Eu sou bem direto. Essa palhaçada, essa porcaria não funciona. Aí eu fiz, gente, isso é mais todo mundo usa. É aquele famoso marketing, as pessoas ganham pra falar sobre aquilo. E mais ainda, as pessoas, elas querem sempre uma ideia de que está fazendo algo que o corpo vai mudar, uma mágica. Então a cinta, ela vem com mais uma mágica que seu corpo vai ficar perfeito. Sim, uma a mulher promessa ainda disse, de milagre. Pra aumentar os efeitos, durma com ela toda noite. Eu fiz, meu Deus gente. do céu. Tem blogueira de João Pessoa usando Tem que eu já cinta. vi. Tem que eu já vi. Tem. Aí o que aconteceu? Eu tava vendo. Eu tava lendo sobre aquelas mulheres africanas que colocam aqueles pra alongar. pra alongar. Só que aquilo ali eu tava lendo, por que o corpo se acomoda? Porque elas fazem aquilo quando ainda são crianças. A em estrutura óssea desenvolvimento. não está completamente formada, então o osso vai se formando, indo pelo aquele formato. Diferente da gente usando na fase adulta, que já está completamente formada, né? Não vai mudar nada, porque você pode usar durante 3 anos consecutivos, você vai ter outros tipos de problema, mas cintura fina você não vai ter, não. Ter, com certeza. Essa é a verdade, né, doutor Estevam? A gente já está chegando ao final, mas tem um texto que eu peguei na internet do cirurgião plástico Marco Cassol, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele explica que o corpete afina a cintura na medida que a deixa mais alta ao apertar a região, moldando o corpo através da compressão e podendo realmente gerar uma mudança na modelagem. No entanto, o uso não é recomendado durante a prática de exercícios. A pessoa até consegue respirar, mas não ventilar, o que o doutor Estevam falou. É perigoso. O principal problema causado pelo uso da cinta para a academia é que se ela estiver muito apertada, que geralmente todo mundo quer usar muito apertada, ela pode gerar atrofia da musculatura das costas. E as vendedoras aconselham você usar apertado. E ainda dizem, quando o apertado já não fizer tanto efeito, você vem aqui que a gente manda apertar mais. E engraçado assim, as pessoas elas não pensam, como é que você vai reforçar uma musculatura? Porque todo mundo quer ser aquele six-pack, que é aquele abdômen tanquinho. Como é que você vai fazer um músculo crescer se você está neutralizando ele a partir do momento que você prende, você aperta aquele músculo? Quer dizer, é só pensar um pouquinho, o que você vai ver que isso é uma balela, né? Isso que eu vou só complementando aqui com uma outra pessoa, um doutor em ciência de saúde, graduado em educação física, doutor Paulo Gentil, falou mais ou menos o que a Amanda acabou de falar. O texto é bem grande, a gente já está chegando ao final, não vai dar para ler tudo. Mas ele diz, depois que há calcificação, esse remodelamento não é tão simples e demoraria muitos anos de compressão contínua para ocorrer, se ocorresse. E o que reza a lenda é que muitas celebridades que aparecem nesses corpetes fizeram nada mais, nada menos que lipo, procedimentos estéticos, e não é milagre. Tá bom, não é milagre não. Mas vamos procurar um profissional e fazer o que realmente não tem perigo para a saúde, tá? O TPM acaba aqui, próxima semana a gente volta e a gente tá te aguardando aqui. Combinado? Até lá!